Hoje nós teremos duas palestras, a primeira sobre a Contra-Reforma e a segunda sobre as vertentes do protestantismo que surgiram da Reforma Protestante. Como o pastor Robson falou no início aqui, nos anos anteriores nós falamos sobre os 5 pontos da Reforma, que são extremamente importantes para todo cristão, tá? A verdade é que muitas das igrejas têm se perdido o ensino porque elas têm esquecido de olhar para o passado. Se eles olhassem para o passado, eles saberiam que a história não permite que elas sejam do jeito que elas são. Isso é uma verdade incontestável. As igrejas estão se perdendo porque falta nela princípios. E princípio você aprende de criança, não é verdade? Você aprende os princípios de criança. Então, se no começo a gente não pegar firme nos princípios, lá na frente fica muito mais difícil de aprender. É por isso que a gente vai falar um pouco hoje sobre o que foi a Contra-Reforma. Eu coloquei aqui que o objetivo dessa palestra é valorizarmos o plano de Deus para que a palavra dele pudesse chegar até nós. E nós lutarmos hoje para nos manter firmes na verdade que é a palavra. Não é à toa que Deus permaneceu com a sua palavra intacta. Alguém que vai crer que a palavra de Deus contém falhas, erros, está botando erro no próprio Deus. Ah, tá. Obrigado, gente. Aqui, ó, que bonitinho. Vai dar certo, em nome de Jesus. Mas uma pessoa que ela coloca erros na palavra de Deus, diz que ela não é confiável, ela está colocando um erro no próprio Deus. Ela está dizendo que Deus é poderoso para criar os mares, Deus é poderoso para criar o ser humano, mas Ele não é poderoso o suficiente para manter a palavra dele. Não faz nenhum sentido lógico. E nós somos o povo que desde sempre somos conhecidos como o povo do livro, o povo do caminho, o povo da única verdade. E isso tudo é conhecido através da palavra de Deus. Por isso a importância da Reforma Protestante. A importância de voltar à origem que é a própria palavra de Deus. O erro de toda denominação, irmãos, até nos dias de hoje, é começar a crer em outras coisas que não sejam a própria palavra de Deus. Obrigado, Thaís. Eu coloquei aqui o 5 sola, que bonitinho. Obrigado, viu? Para iniciar, para nós falarmos sobre essa Contra-Reforma, que seria a Reforma Católica, ou a resposta do catolicismo à Reforma Protestante, nós precisamos primeiro dar um contexto sobre a pré-reforma, o que acontecia antes da Reforma Protestante começar, tá? A Igreja Católica, antes da Reforma Protestante, era o centro da vida social, política e cultural na Europa. O seu poder era imenso e ela exercia grande influência sobre os governantes e a população em geral. E aqui eu elenquei alguns dos principais aspectos do contexto geral que acontecia na época. Primeiro, falando sobre a extensão de terras, a igreja possuía vastas extensões de terras e riquezas, o que lhe oferecia grande poder político e econômico. Havia também a venda das indulgências, que prometiam a remissão dos pecados. Essa era a prática comum e fonte de renda da igreja também. Outra coisa são os casos de corrupção entre os membros do clero. Haviam casos como simonia, que é a venda de cargos eclesiásticos, e nepotismo, favorecimento, de parentes. Isso acontecia na época. Alguns teólogos e pensadores já questionavam certos dogmas e práticas da igreja, como a veneração dos santos e o culto às relíquias. Nós temos aqui John Wycliffe e ali atrás John Huss, que vieram antes de Lutero, tá? Não só eles, mas outros também já haviam questionado a igreja, e a gente sabe o que acontecia com quem questionava a igreja, Infelizmente. O Papa, como líder máximo da igreja, concentrava grande poder em Roma, o que gerava insatisfação entre alguns membros do clero e da população. Não é de se espantar que o centro da igreja católica é o Vaticano, um país. Eles têm um país. Qualquer um que tem um país, Além disso, o celibato clerical não era respeitado. Alguns padres se casavam, tá? E os papas constantemente apoiavam monarquias sanguinárias. Esse é o contexto, de uma forma bem simplificada, do que acontecia antes da reforma. E daí você já começa a perceber o quão importante era uma reforma na igreja. Voltar aos princípios. Me respondam aqui, onde na Bíblia Jesus disse para fazer uma dessas coisas aqui? Não tem. É aquela ideia de que, ao longo do tempo, o homem foi colocando coisas dele na religião e chamando aquilo de religião de Cristo. Não, isso aqui é dos apóstolos. Não, isso aqui vem desde... Não. As coisas foram se pervertendo, ao ponto de a igreja, na figura do Papa, apoiar várias monarquias sanguinárias. Jesus nunca faria algo do tipo, certo?
A Reforma Protestante, iniciada por Martinho Lutero, surgiu como uma reação a esses problemas, questionando a autoridade papal e defendendo uma relação mais direta entre o indivíduo e Deus. E para falar sobre a Reforma, a gente precisa falar das 95 teses, tá? No dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero, um monge agostiniano e professor de teologia, afixou 95 teses na porta da igreja de Wittenberg. Esse ato desencadeou um dos eventos mais importantes da história da igreja, a Reforma Protestante. As 95 teses foram um conjunto de proposições, ou seja, questionamentos, escritas por Martinho Lutero acerca de questões que ele discordava da igreja católica. Eu elenquei aqui algumas dessas divergências entre Lutero e a igreja, tá? Vamos lá, que bonitinho. Em resumo, as teses contestavam a autoridade do Papa. Lutero argumentava que a salvação vinha da fé individual e não de obras ou indulgências. O tema da reforma, o versículo tema da reforma é Romanos 1,17. O justo viverá pela fé, porque isso não era verdade. A igreja se perverteu a tal ponto, ou o catolicismo pregava de uma forma que você era salvo por várias outras coisas, menos pela fé. Você era salvo pelo Papa, você era salvo por um bispo, você era salvo por comprar uma indulgência, mas você não era salvo só por crer. Não é por crer. Se você ler o livro de Tiago, você vai ver a importância das obras para a fé. Mas você vai perceber que as obras ali são obras de fé. Não são obras para se ter fé. São obras provenientes da fé. Não o trapo de imundície dito em Isaías, mas obras agora debaixo do senhorio de Cristo. Uma pessoa que crê em Jesus, ela precisa demonstrar isso com as obras dela. Essa é a resposta da fé. Para a igreja católica, a ideia é que você precisa fazer e no final das contas, Jesus vai olhar lá na caderneta e falar assim, eu preciso salvar esse cara. Ele fez muito. Isso é um problema, tá? Outra coisa que as teses faziam era criticar a venda de indulgências. Segundo Lutero, essa prática era corrupta e explorava a fé dos fiéis. A ideia da indulgência era você ter algo, comprar algo, na verdade, que te proporcionava salvação. Ou salvação para um ente querido seu que estava num purgatório por muito tempo. É absurdo, absurdo. Outra questão que as 95 teses tocaram foi na importância da Bíblia. Lutero acreditava que a Bíblia era a única fonte de fé e autoridade religiosa. Isso vai totalmente contra a ideia de um Papa. Isso vai totalmente contra a ideia de um líder religioso dos tempos de hoje. Alguém que comanda a sua fé. Alguém que, se não der a bênção dele, você não pode ir para lugar nenhum. Alguém que, se tirar a bênção, você está em maldição. A palavra de Deus é a nossa única autoridade de fé. Amém? E aqui eu separei algumas das teses, e eu me alonguei. Mas algumas das teses são... A tese 32 diz, serão condenados em eternidade, juntamente com seus mestres, aqueles que se julgam seguros de sua salvação através de carta de indulgência. Isso é a tese 32 que diz. Na tese 36 diz, qualquer cristão verdadeiramente arrependido tem direito à remissão pela pena de culpa, mesmo sem a carta de indulgência. A tese 37 diz, qualquer cristão verdadeiro, seja vivo, seja morto, tem participação em todos os bens de Cristo e da igreja por dádiva de Deus, mesmo sem carta de indulgência. Na tese 45 diz, acreditam que as indulgências papais são tão poderosas que podem até libertar uma alma do purgatório e levar ao céu. Isso é um absurdo. E a tese 51 diz que deve-se ensinar aos cristãos que o Papa estaria disposto, como é seu dever, a dar do seu dinheiro àqueles muitos de quem alguns pregadores de indulgências extraem ardilosamente o dinheiro, mesmo que para isso fosse necessário a venda da Basílica de São Pedro. Lutero mexeu no bolso do povo, no bolso dos papas, no bolso dos bispos. Isso é um problema, tá? Abrindo um parênteses aqui, irmãos, eu separei uma pequena observação, que embora a imagem de Lutero fixando as 95 teses na porta da igreja de Wittenberg seja poderosa e tenha tornado símbolo da reforma protestante, a veracidade histórica é incerta. Não temos certeza disso, tá? Em vez de fixar as teses na porta da igreja, Lutero pode tê-las enviado a diversos teólogos da época, convidando-os a um debate sobre as questões que ele levantava. Com o passar do tempo, a história de Lutero fixando as teses na porta da igreja pode ter sido romantizada e tornada em um mito. Não existem documentos da época que descrevam com precisão o momento exato em que as teses foram afixadas ou como isso ocorreu.
O motivo principal de Lutero era iniciar um debate teológico, e a forma como ele escolheu divulgar as ideias é menos importante do que o conteúdo das teses em si. O que é indiscutível é o impacto que as ideias de Lutero tiveram na história da igreja e da Europa. Tá? É só um pequeno disclaimer para a gente não ficar romantizando as coisas. É só bonitinho ver Lutero fixando as teses, mas não tem datação histórica. Mas agora falando sobre a Basílica de São Pedro, que foi uma das principais discussões na questão da Reforma Protestante. Por quê? Isso daqui, como eu vou falar posteriormente, vocês têm que... Joga no Google o tamanho disso aqui. Gigantesco, é gigantesco. E naquela época já estava sendo construída há décadas. Há décadas sendo construída. E isso usando o dinheiro dos fiéis. O que Lutero está falando aqui na tese 51 é que o dever do Papa seria usar o dinheiro da igreja para o povo. E se fosse necessário, vender até essa basílica aqui, que eles estavam tentando construir com o dinheiro do povo. Vocês estão entendendo por que isso deu problema? Mexer no dinheiro é difícil, gente. Essa é a Basílica de São Pedro. Tá? A Basílica de São Pedro, na época da Reforma, era um projeto ambicioso e monumental que já estava em construção há algumas décadas. A construção da Basílica, que substituía uma antiga Basílica, foi iniciada em 1506. Nós estamos falando de 1517. Tá? E se estendeu por mais de um século. Depois disso, ainda continuaram até finalizar ela. Tá? Olha o tamanho disso. A nova basílica era concebida como uma demonstração do poder e da riqueza da Igreja Católica, e sua construção exigia recursos financeiros consideráveis. A magnitude da obra, aliada à ambição dos papas que a encomendaram, tornou-se a construção da basílica um empreendimento extremamente caro. Olha isso. Jesus. Muito grande, muito bonito. Tinha uma foto, eu achei na internet uma foto de um casal vestido de noivos em frente a um monumento assim do lugar, um lugar absurdo de grande, absurdo. Para financiar a construção da basílica, a Igreja Católica recorreu a diversas fontes, sendo as mais controversas a venda de indulgências, tá? As indulgências eram perdões de pecados vendidos pela igreja. A promessa era que, ao adquirir uma indulgência, o fiel teria seus pecados perdoados, ou ao de um ente querido falecido, reduzindo o seu tempo no purgatório. Pensa nisso, irmãos. Nos dias de hoje, nós temos os objetos ungidos. A vassoura ungida, o pano ungido, a rosa ungida, que promete a mesma coisa. A mesma coisa. Vocês sabem muito bem a frase que a gente vive falando aqui: se um povo não conhece a própria história, está condenado a repeti-la. E o que tem acontecido são as pessoas repetindo e repetindo essas barbaridades, essas atrocidades, por serem pessoas da fé. A verdade, irmãos, eu estava conversando com o pastor Elvis hoje, e isso é um fato. A igreja é lugar de alento. É um lugar onde as pessoas encontram segurança. É um lugar onde as pessoas encontram paz, elas encontram amizades verdadeiras e tudo mais. E os lobos se aproveitam disso. Não tem jeito. É numa igreja pequenininha, de bairro, onde o pastor fala o que ele quiser. E as ovelhas vão acatar, elas não conhecem, elas não entendem. E uma mãe que está com um filho perdido para a droga, ouve que a salvação desse menino é R$10 numa rosa. Ué, lógico, é óbvio. É a vida do meu filho. Vocês estão entendendo? O quão podre é essa ideia? Ah, mas é a fé deles. Pois é, era a fé deles. Outra coisa que ajudava na construção da basílica eram as doações. Reis, nobres e outros doadores ricos contribuíam com grande soma de dinheiro para a construção da basílica em busca de benefícios espirituais e um reconhecimento social. A gente precisa se lembrar também que a igreja era extremamente poderosa e ajudar a igreja era bom para a pessoa. Olha como eu sou um dizimista fiel. Olha como eu sou um contribuinte. Olha como eu tenho feito a obra do Senhor. Tá aí, as doações. A igreja também era responsável porque ela tinha essa ideia de pobreza, né? Todo mundo ser bastante pobre, todo mundo abrir mão das riquezas, mas a igreja mesmo não abria mão nenhuma da riqueza dela. E a verdade é que a igreja poderia pegar todo esse dinheiro aqui,
apesar de tirar as indulgências por ser absurdo, mas todo esse dinheiro aqui, e dar ao povo, e ajudar o povo, e auxiliar o povo. Só que ela tomava cada vez mais dinheiro da população para a construção da Basílica de São Pedro, que ia alimentar um total de 0 pessoas. Essa é a verdade. Outra coisa eram os impostos da igreja. A igreja também cobrava impostos sobre os fiéis para financiar a construção. A venda de bens, que eu coloquei aqui também, da igreja. A igreja vendeu algumas das suas propriedades para obter os recursos adicionais. Tá? A venda de indulgências para financiar a construção da Basílica de São Pedro foi um dos principais motivos que levaram Martinho Lutero a escrever as 95 teses. Lutero criticava veementemente essa prática, argumentando que a salvação não podia ser comprada e que a igreja estava explorando os fiéis. Ele estava mentindo? Não estava mentindo, né? Falando agora sobre as consequências das 95 teses, elas geraram um imenso debate teológico entre os estudiosos da época. Muitas pessoas concordavam com as críticas de Lutero à venda de indulgência e à corrupção da igreja. As teses foram rapidamente copiadas e distribuídas por toda a Europa, graças à recém-inventada imprensa de Gutenberg. Isso permitiu que um grande número de pessoas tomasse conhecimento das ideias de Lutero. Aí eu coloquei aqui que essa imprensa de Gutenberg foi revolucionária por permitir a produção em massa de textos, o que reduzia drasticamente o tempo e a elaboração de toda essa ideia. Então foi fácil. Deus ele é tão bom que enquanto Lutero estava lutando, essa imprensa foi criada e aí as ideias de Lutero conseguiram atingir mais pessoas graças a essa imprensa. Isso aqui a gente já começa a ver a mão de Deus guiando a igreja até uma mudança drástica, tá, irmãos? E uma curiosidade é que essa imprensa de Gutenberg, o primeiro livro que ela imprimiu foi a Bíblia, em alemão. Legal, né? Muito legal. Tá bom. Martinho Lutero foi convocado a Roma para se explicar. Temendo por sua segurança e percebendo a hostilidade da igreja, decidiu não ir a Roma. Em vez disso, ele enviou um representante para defendê-lo e, nessa ocasião, Lutero se recusou a se retratar das ideias. Pronto, ponto falou. Lutero fixou as 95 teses, seja na porta da igreja, seja entregando para teólogos, e isso se espalhou graças à imprensa de Gutenberg. Chamaram ele para Roma para se explicar e falou assim, vou nada, se eu fosse vão me matar ali, vai dar algum problema. Mandou um representante e falou assim, manda falar lá que não renunciarei, não concordo com isso, não vai dar certo. Mas, em 1521, Lutero foi convocado para a dieta de Worms. E é engraçado, você vai pesquisar na internet dieta de Worms, aparece dieta e verme. Não, é dieta de Worms. Dieta era como era chamada assembleia. Podia só escrever assembleia, né? Mas não. E o Worms é o lugar onde foi feita essa dieta, tá? Lá ele foi confrontado sobre suas teses e outras obras que criticavam a Igreja Católica. Novamente, Lutero se recusou a se retratar. E aí vem uma das frases mais icônicas de Lutero, que diz, a menos que eu seja convencido pelas Escrituras e pela razão pura, minha consciência cativa a palavra de Deus. Eu não posso e não vou me retratar de nada, pois não é seguro, nem certo e contra a consciência. Deus me ajude. Amém. Alguns lugares que eu vi, também disseram que Lutero foi apresentado aos livros dele, né? E foi perguntado para ele se os livros eram dele e se ele tinha escrito os livros. Ele falou que os livros eram dele e ele pediu tempo para responder a segunda pergunta, porque foi Deus quem o auxiliou a escrever. Mas isso também não tem datação, só é bonitinho mesmo. Tá? A resposta à recusa de Lutero, o imperador Carlos V emitiu o Edicto de Worms, declarando Lutero um herege, proibindo a divulgação de suas ideias e o condenando à prisão. O Papa Leão X excomungou Lutero, ou seja, considerou ele um herege e expulsou ele da Igreja Católica. E aí, o príncipe Frederico III da Saxônia ofereceu proteção a Lutero, abrigando no castelo de Wittenberg, e durante esse período, Lutero traduz a Bíblia para o alemão, tornando ela acessível para o público. A ideia é que a igreja queria manter a Bíblia em latim, porque ela tinha o poder de tudo ali. A Bíblia só era lida nas reuniões deles, só eles sabiam ler. É isso aí, gente. Você precisa aceitar. E isso traz para a gente hoje um alerta. Se você pensa que teologia é coisa de pastor, se você pensa que estudar a Bíblia é coisa de, eu venho aqui num culto aqui, numa SEB aqui e aprendo, cuidado. Esse povo não tinha como aprender. Não tinha.
e foram prisioneiros da igreja por muito tempo. Nós temos como aprender e nós temos sido prisioneiros por muito tempo. As pessoas estão sendo prisioneiras por falta de conhecimento da palavra. A própria Bíblia fala isso. O povo perece por falta de conhecimento. E vira um versículo de caminhão, a gente bota no final do caminhãozinho lá e vai seguir na vida. Sendo que isso é uma verdade. Tudo que a Bíblia diz, irmãos, é 100% verdade. Não é 30, não é 90, uns é 60, outros é 20, não. É 100%. 100% verdade. E se você tem dúvida sobre alguma coisa, Deus nos deu o Espírito Santo e Deus enviou homens durante a história inteira para nos ensinar. E não, a desculpa hoje é qual? Falta de tempo? Sério? Ô, gente, se eu começasse a falar aqui do quanto a vida tem melhorado, vocês ficam doidos. E nós estamos usando de desculpa. Não esperem uma conferência teológica para aprender sobre teologia. Não esperem a reforma protestante para aprender sobre a reforma. Não esperem. Porque pode acontecer de nós não termos esse tempo. Já parou para pensar? A minha avó, ela me contava, ela falava isso comigo, falava assim, nos últimos dias, meu filho, eles vão pegar as Bíblias tudo, todo mundo já deve ter ouvido isso, vão pegar as Bíblias tudo, vão colocar tudo na praça e vão queimar. Só que o que ela queria falar comigo? A frase seguinte: a gente precisa aprender a palavra de Deus. E é verdade. A gente precisa aprender a palavra de Deus. Porque o dia que precisar e não tiver na mão, e aí? É difícil, gente. Muito difícil. Falando agora sobre o período pós-reforma. Gente, estou dando um panorama, porque eu não sei de nada. Foi tudo um estudo feito, muito carinho, e eu espero conseguir abranger o máximo de informação até a gente entender por que nós estamos aqui hoje, tá? Falando do período da pós-reforma, as ideias de Lutero se espalharam rapidamente por toda a Europa, inspirando outros reformadores e dando origem à reforma protestante. Muitos dizem que a dieta de Worms acelerou o processo de reforma, levando à divisão da Igreja Católica e o surgimento de novas denominações cristãs, o que a gente vai aprender depois, tá? As divergências religiosas entre católicos e protestantes levaram a uma série de guerras religiosas que assombraram a Europa por décadas. E aqui eu citei a Guerra dos 30 anos. Por favor, procurem 30 anos de guerra por causas religiosas. 30 anos de guerra. O país nunca mais foi o mesmo depois dessas guerras. Por cunho religioso. Loucura, né? E aqui eu quero tratar sobre os jesuítas. A ordem dos jesuítas, ela surgiu antes da Contra-Reforma, mas em resposta à Reforma Protestante. A Companhia de Jesus, mais conhecida como Ordem dos Jesuítas, foi a ordem religiosa católica fundada por Inácio de Loyola em 1540. Surgida no contexto da Reforma Protestante, os jesuítas desempenharam um papel fundamental na Contra-Reforma. O movimento da Igreja Católica para combater o avanço do protestantismo e reafirmar seus dogmas. A Igreja Católica não ficaria parada e não ficou, tá? O principal objetivo dos jesuítas era defender e propagar a fé católica. Para isso, eles desenvolveram diversas atividades. Ô Jesus, está aqui. Como missão, a educação, assistência social e o combate ao protestantismo. Falando sobre as missões, os jesuítas enviaram missionários para diversas partes do mundo, incluindo as Américas, Ásia e África, com o objetivo de converter povos indígenas e difundir a fé católica. Sobre educação, eles fundaram escolas e universidades. O Colégio de São Paulo foi feito por eles, lá em São Paulo, foi feito por eles. Tá? O objetivo era formar um clero bem preparado e educar a população sobre a doutrina católica. Sobre assistência social, os jesuítas também se dedicaram à atividade de assistência social, como a criação de hospitais e orfanatos, buscando auxiliar os mais necessitados e demonstrar o amor de Deus. Mas tudo voltado para a Igreja Católica. Tá? Os jesuítas eram teólogos e missionários altamente preparados, capazes de debater com os protestantes e defender os dogmas católicos. Eles ajudaram a fortalecer a autoridade da Igreja nesse tempo que eu estou falando com vocês. A igreja não ficou parada, a Igreja Católica não ficou parada. E assim, eu posso estar sendo extremamente clubista, porque eu sou protestante, mas a ideia de alguém ir e mover e fazer em prol de uma igreja, ao invés de em prol do evangelho, é problemático, até nos dias de hoje. Se nós formos para lá levar o nome só da Igreja Missão Ágape, nós temos um problema grave, porque a Igreja Missão Ágape não salva.
O que salva é o evangelho de Cristo. É óbvio que eu estou sendo clubista, é óbvio que alguém vai virar para mim e falar, não, mas levando os dogmas da igreja, está levando o próprio Cristo. Eu discordo, eu vou discordar muito, muito mesmo. Nós precisamos levar o evangelho de Cristo Jesus, para que as pessoas sejam salvas. Essa é a verdade. Mas, de novo, eu estou sendo clubista. Tá? Falando agora sobre o Concílio de Trento, e aí nós chegamos na Contra-Reforma. Esse é o objetivo de tudo isso que eu falei até agora. Tá? O Concílio de Trento, chamado de Contra-Reforma ou Reforma Católica, foi uma série de reuniões realizadas pela Igreja entre 1545 e 1566. É muito tempo, na cidade italiana de Trento. O evento teve como objetivo principal reafirmar os dogmas da Igreja e combater os efeitos da Reforma Protestante. O concílio reafirmou doutrinas como a salvação pelas obras e a importância dos sacramentos, desafiando as ideias protestantes sobre a salvação pela fé e a redução dos sacramentos. O que são os sacramentos? Os sacramentos são ritos de fé, que simbolizam momentos de comunhão e confirmação da fé em Deus. Eles marcam a etapa de vida do cristão, como o nascimento e o crescimento. Na Igreja Católica são 7 os sacramentos. São batismo, confirmação, eucaristia, penitência, unção dos enfermos, ordem e matrimônio. Eu procurei sobre confirmação e ordem, porque a gente não entende muito. E confirmação é algo após o batismo. Após o batismo, um bispo usa um óleo especial para ungir a testa da pessoa, bota a mão sobre essa pessoa e invoca o Espírito Santo sobre essa pessoa. E aí essa pessoa reafirma a fé dela. Isso é um sacramento da igreja, tá? E ordem é quando alguém é ordenado para ser bispo, para ser padre, alguma coisa do tipo. Isso também é um sacramento, tá? E, enquanto isso, o sacramento protestante é o batismo e a ceia do Senhor, que são as coisas que Jesus mandou fazer mesmo. Ficar inventando demais não, ficar inventando muita moda não. Os dois tá bom. O concílio estabeleceu novas diretrizes para a disciplina eclesiástica, buscando maior rigor na formação do clero e na vida religiosa. Eu coloquei aqui, é muita coisa, mas eu vou explicar cada uma delas. Sobre a formação do clero, o concílio estabeleceu seminários para garantir uma formação teológica mais rigorosa para os padres, buscando elevar o nível de instrução e moralidade do clero. A ideia era criar padres mais preparados para defender a fé e catequizar os fiéis. É um povo extremamente preparado. Extremamente preparado, tá? Sobre a residência dos bispos. Os bispos foram obrigados a residir nas suas dioceses. Existe uma diferença entre padre e bispo, tá? O padre é aquele que fica na igreja, assim, normal, e o bispo fica nessa diocese, arquidiocese. É como se fosse uma rede, e ele é responsável por essa rede, tá? Garantindo uma presença mais constante e ativa na vida das comunidades locais. Essa medida visava fortalecer a ligação entre a hierarquia da igreja e os fiéis. A relação entre a hierarquia da igreja e os fiéis. Não Deus e os fiéis. A hierarquia da igreja e os fiéis, tá? Eles instituíram também a proibição da venda de cargos eclesiásticos. Lembra que eu falei lá atrás que tinha o nepotismo, a simonia lá? Pois é. O concílio proibiu a prática da simonia, ou seja, a venda de cargos eclesiásticos. A prática comum na época contribuía para a corrupção dentro da igreja e minava a autoridade moral dos clérigos. É proibido, mas eu não sei se... né? É proibido. Sobre disciplina dos clérigos, foram estabelecidas regras mais rígidas para a vida dos clérigos, como o objetivo de garantir uma conduta moral exemplar. A castidade, a obediência e a dedicação aos estudos era exigida de todos os membros do clero. Eu estava vendo um podcast de uma ex-freira. Depois procurem, é muito bom, tá? Ela não entende nada de Bíblia, mas de igreja católica ela entende. E ela estava falando sobre os bispos e os padres e tudo mais. O bispo ele faz um voto de pobreza. E o padre, hoje em dia, segundo ela, não precisa fazer esse voto mais. E ela estava explicando isso porque ela estava falando sobre o celibato, os padres não poderem casar. E a ideia, segundo ela, é que eles podiam se casar, só que como eles fazem esse voto de pobreza, quando eles morriam, eles têm duas escolhas, né? Até hoje eles têm essas escolhas. Mas eles podem deixar todos os bens dele para a família, só para a família, ou só para a igreja, ou dividir. E acontecia de quando um padre, um bispo era casado, e ele morria e deixava metade dos bens para a igreja, a esposa ir lá e tentar ver os bens da pessoa. Por isso eles proibiram o casamento. Essa é a visão dela. Ela é freira. Quem sou eu? Sei de nada. Ela é freira, então.
Mas a ideia da castidade é essa, tá? Eles fazem um voto mesmo de castidade. Não existe nada, até isso é comprovado, no nome deles, nada. Eles não têm nada no nome deles, entendeu? Se você der para um bispo, o padre não tem esse voto de pobreza, tá? Você pode dar ele o que você quiser, está tudo bem, ele pode conquistar o que ele quiser, tudo bem. O bispo, aquele que fica na diocese, não. Se você der ele qualquer coisa, isso é da igreja, isso não é dele, não está no nome dele, tá? Eles não têm nem conta no banco, é uma loucura assim. Outra coisa que foi colocada na Contra-Reforma foi isso aqui eu vou gastar todo o meu latim agora, Index Librorum Prohibitum. O concílio criou uma lista de livros proibidos, com o objetivo de controlar a circulação de obras consideradas heréticas ou contrárias ao entendimento da igreja. Censura. A igreja censurou a galera. Esse livro não pode, isso aqui não pode, isso aqui não pode, isso aqui não pode. Se você estudar um pouco mais sobre a Contra-Reforma, depois da Contra-Reforma surgiu o Iluminismo, que é a ideia dos grandes pensadores de usar a razão, e não só a religião, como fonte de pensamento. E isso foi muito indo contra isso aqui, essa proibição da igreja. Não, você não pode conhecer nada, não. É a fé e está tudo certo. Complicado. A Inquisição, e aí é pedra no sapato. A Inquisição foi um tribunal religioso criado para combater a heresia. Foi fortalecida e reorganizada pelo Concílio de Trento, tá? Pela Contra-Reforma. Eles também instituíram a catequese. O concílio incentivou a catequese, ou seja, o ensino da doutrina católica para os fiéis, especialmente para os jovens. O objetivo era garantir que os católicos conhecessem e defendessem sua fé. Quem aqui fez primeira comunhão? Eu. Pois é. Quem aqui fez crisma? Eu. Quem aqui não conseguiu ser coroinha? Eu, graças a Deus. Não consegui, não. Não deu tempo. Minha mãe converteu antes. Aí frustrou os planos. Quem não queria ser coroinha na época era louco, senhor. Era doido demais. Entrava na salinha que ninguém entrava. Era doido. Hoje em dia, não vou falar mais nada. Eles também instituíram a devoção popular. O concílio promoveu a devoção popular, incentivando a participação dos fiéis nas missas, procissões e outras práticas religiosas. A ideia era fortalecer o vínculo emocionais dos fiéis com a igreja. Agora, a gente toma um banho. O que a igreja pensou? Nós precisamos de quê para crescer? Gente. Nós precisamos dos fiéis, mas não pessoas que vêm e vão. Nós precisamos de pessoas comprometidas. Então nós vamos ensinar esse povo a Bíblia, nós vamos fazer procissão e tudo mais, para que eles tenham um vínculo com a igreja. Hoje em dia, a maior dificuldade das pessoas em se converter é perder o vínculo com a igreja católica. Estou falando isso como alguém que foi católico. É difícil você largar os dogmas que a vida inteira você fazia. Gente, eu chegava você passou na porta da igreja e não fez o nome do Pai, você tem pecado, você tem que fazer o nome do Pai na porta da igreja. Quando eu converti, eu lembro a primeira semana, não pode. Jesus, glória a Deus. Na casa da minha avó, a mãe está aqui, ela não deixa eu mentir, tem uma imagem gigantesca, assim, que eles chamam de gruta, né? Uma gruta, dentro da gruta tem uma imagem, e um monte de imagenzinha, às vezes tinha uns boizinhos, era muito esquisito, mas um monte de imagenzinha e tudo mais. Todo mundo que chega na casa da minha avó, faz o nome do Pai, uns até joelho, e segue a vida. Se não fizer esse rito, até morte. Não pode não. Então, assim, eles são muito bem organizados nesse quesito, de fazer com que as pessoas se integrem mesmo. Uma pessoa pode ser um católico nominal, mas ele sabe o nome do Pai. Ele sabe as coisas simples assim. Um cristão hoje não sabe o que é ceia. O povo está ceando de qualquer jeito. As pessoas hoje têm dúvida sobre dízimo e oferta. Mas tem que dar, mas quanto tem que dar? Dá dinheiro, gente, pelo amor de Deus. Ar-condicionado, aqui os ar-condicionado, tudo aqui precisando. Você está entendendo? Igreja, Jesus, a dificuldade das pessoas entender, não, mas peraí, é quarta e domingo? 2 cultos, como é que é? A gente ainda tem essa ideia de bater ponto. Eu fui ontem, então amanhã, sabe? Não, sábado, gente, saí sábado da minha casa para vir aqui, domingo, não vou ao culto, não, já fui sábado, já ganhei a semana. A gente isso veio do catolicismo. Então a gente percebe o quão forte é essa doutrinação deles. Muito forte, eficaz, acontece muito bem. Criança já sabe, porque acabava a missa, catequese. A missa era extremamente cedo, eu odiava ir, mas eu amava a catequese. Lá, você só não podia fazer pergunta, o resto, você podia fazer de tudo, meu filho. Era muito legal, e realmente era muito legal. As procissões, as crianças, desde pequenininho, a gente fica estranho, criança pode, criança não sei o quê, não vou levar meu menino, não, beleza. As procissões, as crianças tinham um lugar cativo, tinha uma parte da procissão que é só criança.
O menino se sente na lua. Não, eu posso segurar um negocinho, eu posso fazer um negócio. Faz parte desde pequeno. Então, assim, essa doutrinação, que o nome disso é doutrinação, acontece com bastante frequência e é um negócio que funciona. Funciona, tem dado certo por décadas, tá? E aí, é o seguinte, gente. Eu não coloquei aqui, mas as indulgências foram proibidas no Concílio de Trento. Eles interessaram assim, não, isso aqui nós já... Isso aqui não passou do ponto, isso aqui não vai... Inquisição até que vai, matar os outros, tudo bem, mas dinheiro é demais. E aí eles proibiram as indulgências, sabe? Sobre a declaração da infalibilidade do Papa, o Papa ser infalível, o Concílio de Trento não declarou a infalibilidade papal. Essa doutrina que afirma que o Papa é imune aos erros quando fala ex cátedra, ou seja, da cadeira dele, ele é imune a erro, foi definida posteriormente no Concílio Vaticano I, em 1870. Mas isso aqui já existia. Embora não tenha sido definida no Concílio de Trento, a doutrina da infalibilidade papal tornou-se um elemento central da teologia católica e continua a ser objeto de debates e discussões até os dias atuais. Se você não entende por que existe um Papa, é por isso aqui. Ele é o Pedro, meu filho. Ele é a pedra angular. E ele falando ex cátedra, da cadeira dele, é doutrina, é verdade, é Deus falando. É alguém que se coloca no lugar de Deus, é um anticristo. Um anticristo. Vocês estão esperando um homem da iniquidade? Sei lá. Escatologia não é comigo não. Mas o anticristo, o espírito do anticristo ronda e o Papa é um desses anticristos, tá? Falando agora sobre a Inquisição. Uma das coisas que foi instituída na Contra-Reforma, tá? As Inquisições tinham o objetivo de investigar, julgar e punir aqueles que eram considerados hereges, ou seja, pessoas que professavam crenças contrárias aos dogmas da igreja. O que ocorria durante o processo de Inquisição era marcado primeiro por acusação e prisão. O indivíduo era denunciado por praticar ou defender ideias contrárias à doutrina católica. Após a acusação, eram presos e mantidos em celas, muitas das vezes em condições precárias. Depois, eu estou lendo aqui, tá? Depois eu passo para cá. Vinham os inquéritos, que são, o acusado era submetido a um interrogatório, que podia ser prolongado por meses e até anos. Durante esse período, eram utilizadas diversas táticas para obter uma confissão, incluindo tortura física e psicológica. Isso tudo foi instituído na Contra-Reforma. Tinha também o julgamento. O julgamento era realizado por um tribunal eclesiástico, composto por inquisidores e outros membros da igreja. O acusado não tinha direito à defesa e era considerado culpado até que se prove o contrário. Totalmente diferente, totalmente diferente. Você não é inocente até que se prove o contrário. Lá você é culpado até que você prove o contrário. É virar para uma mulher e falar assim, olha, nós ficamos sabendo que você estava ajoelhada orando a Deus e falando sobre a salvação pela fé. Prova que você não estava. Como é que prova? Condenado, né? 100% de condenações. E as punições. As punições variavam de acordo com a gravidade do crime e poderiam incluir as penitências. O acusado era obrigado a realizar penitências públicas com o uso de roupas especiais ou fazer peregrinações. Prisão. A prisão era em um convento ou em um castelo e era uma pena comum para os hereges. Tinha a confiscação dos bens, os bens do condenado eram confiscados pela igreja. Tinha o exílio, o acusado era banido da sua terra natal. E tinha a pena de morte. Em casos considerados graves, a pena de morte era aplicada geralmente por meio de fogueira. Essa foi a resposta católica à reforma protestante. Tá? Vamos chamando de irmão, vamos achando que está tudo bem. É importante, irmãos, e agora eu entro nessa parte aqui, ressaltar que a tortura era uma prática comum. A tortura era utilizada para obter confissões como uma forma de intimidar os acusados. É importante também dizer que não havia garantia de justiça ou garantia jurídica. Os acusados não tinham direito à defesa e as provas eram frequentemente manipuladas para garantir a condenação. Sabe por quê? Exemplo. Está todo mundo fazendo um negócio que eu discordo. Eu mato um, acabou. Se você usar disso um pouco e ir para o passado, você vê isso acontecendo com os discípulos. Eles são torturados, eles são mortos de maneiras vis, por quê? Porque essa obra precisa acabar. O problema é que a obra não era daqui, né? E aí durou até os dias de hoje. É o que Gamaliel disse, se essa obra for do homem, isso acaba. Jesus morrendo, meu filho, acabou a bagunça, vão todo mundo embora.
Mas se é de Deus, quem somos nós? É impossível a gente parar essa obra. E se provou ser de Deus, né? Nós estamos aqui até hoje. E tinha também, nessa Inquisição, o clima de medo. A Inquisição criou um clima de medo e perseguição, levando muitas pessoas a renunciar às suas crenças ou a viver na clandestinidade. Isso acontece nos dias de hoje, naqueles países onde é proibido o cristianismo. Para você ser cristão, você precisa ou viver na clandestinidade ou negar. Negar. É simples assim. Eu indico para vocês uma pregação que só tem no Facebook, ela foi excluída do YouTube, chamado Arão ou Mohammed. Foi feita pelo Mário Frias, eu não lembro o nome do cara, mas ele é da Mais Missões. Hoje em dia eu acho que ele está desaparecido também, mas falando sobre como é a vida de alguém em um país onde o cristianismo é proibido. E ele está falando lá sobre a África, e diz que na África do Sul tem muito cristão, mas na África do Norte não pode. Né? Os países muçulmanos e tudo mais, não pode. E lá, não é que você não pode ser crente, você pode chegar lá, está tudo bem. Você não pode converter. Então, o muçulmano não pode se converter ao cristianismo, senão ele passa a ser perseguido. E a perseguição lá não é ser cancelado no Facebook, é ser cancelado. É sua família ser destruída. É estupro dos seus filhos na sua frente. São coisas nesse nível. E aí nós estamos vendo uma igreja que se diz a igreja de Cristo, que veio desde os apóstolos, perseguindo aqueles que discordam deles, torturando essas pessoas. Para concluir, irmãos, é correto dizer que Deus foi o grande responsável pela reforma protestante. A igreja vivia tempos de trevas e Lutero foi um dos inúmeros homens e mulheres usados para Deus para trazê-la de volta à luz. É o que está escrito ali atrás: Pax tenebras luz, das trevas para a luz. Nós precisávamos dessa reforma. E, para finalizar mesmo, o dia 31 de outubro nós não comemoramos a divisão da igreja, mas a graça imerecida de Deus. Nós devemos com piedade nos lembrar dos que perderam suas vidas e os que sacrificaram a sua saúde para que nós tivéssemos acesso às Escrituras. Tudo isso gira em torno da palavra de Deus, da importância da palavra de Deus. Tanto que o primeiro solo é sola Escritura. Sola fide e sola Escritura. Eu aprendi, pastor. Mas uma volta às Escrituras, mas um amor às Escrituras, mas um se deitar, se debruçar nas Escrituras. Se hoje nós negligenciamos a Bíblia, nós estamos negligenciando toda uma história. Tudo que Deus fez através de grandes homens, para que nós pudéssemos tê-las aqui. Imagina uma guerra. Imagina a galera nas trincheiras, e correndo, e morre um e passa a Bíblia para o outro, e morre um, passa a Bíblia para o outro, e tudo mais. Chega na sua casa, a Bíblia. Ai, conseguimos, cara, está aqui a Bíblia. Você olha para a Bíblia e fala assim: está suja, quero não, está suja. É isso que a gente está fazendo com a palavra de Deus. Sangue foi derramado, pessoas perderam a vida, para que nós minimamente lêssemos ela diariamente, minimamente, tentássemos entender. Nem que você chore diante de Deus e fale: Jesus, eu não estou entendendo nada, mas nada, mas eu vou continuar lendo aqui até o dia que eu entender, porque isso aqui é palavra de vida. Por isso, nos últimos tempos, irmãos, as pessoas estão negando a palavra de Deus, falando em atualização da palavra de Deus, falando que a palavra de Deus é falível, falando que nós, por não termos os originais, não é bem assim. Vão aparecendo diversas pessoas. Por quê? Porque eles sabem, Satanás sabe que o poder está na palavra de Deus. Satanás sabe que se você pegar sua Bíblia todo dia e ler, alguma coisa vai mudar. Alguma coisa vai mudar. Vai, porque é a palavra de Deus. Nós precisamos amar mais a Bíblia, irmãos. A reforma é um chamado. A reforma é um chamado para olhar para o nosso dia a dia. Muitas das pessoas, em uma conferência de reforma, pensam assim: cara, mas o que isso tem de prático na minha vida? Pois é, esse aqui é o caminho que foi trilhado até a sua casa, onde está a sua Bíblia. Até o seu celular, onde está a sua Bíblia. Está aí, cara. Disponível, com facilidade. Nós vamos precisar passar pelo quê para a gente começar a valorizar a Bíblia? Eu já vi pastores falando: nossa, se nós passássemos por perseguição, aí sim. Não quero passar por perseguição nada não. A gente precisa amar a Bíblia agora. Você não precisa estar com a vida ferrada para querer buscar Jesus, não. Busca agora. A gente não precisa, imagina, Deus precisar: Jesus, vocês têm filho, eu não tenho, mas eu sei. Você precisar ameaçar seu filho, para seu filho fazer um negócio que você quer, bobeira. Está aí para fazer, é salvação, é remédio.
É remédio para a alma. Subir aqui, todos os pastores, lá na igreja de Reverendo ATI, todo mundo falando sobre amar Jesus, buscar a Deus. Você só vai entender, às vezes você não entende porque você não lê sua Bíblia. Um homem falando, você não entende, mas quando você lê, você fala assim, Jesus, é isso aqui mesmo. Isso é verdade mesmo. Isso muda mesmo. Essa é a grande maravilha da reforma. Uma volta para a palavra de Deus. Tudo que eu falei aqui foi sobre a contra-reforma. Talvez até um ataque à igreja católica, mas não é sobre isso. Não é. É para nós valorizarmos o que Deus fez por nós, como igreja. É para você olhar para o seu parente católico e falar, Jesus, livra esse cara do engano. É você ter paciência, entender que a verdadeira religião está na palavra de Deus, o que Deus quer para nós. As pessoas estão se perdendo por causa de dogma. As pessoas vão se perdendo. Minha família é toda de católico. É triste. Eu estudando, eu falo, Jesus, eles não sabem eles não sabem. Eu não sabia. Eles não sabem. Eles estão enganados. Eu estou orando a Deus, pedindo a Deus oportunidade. Jesus, dá oportunidade. Sei lá, seja para falar alguma coisa, seja para eles verem uma camisa da reforma, me perguntar, o que é isso aí? O justo viverá pela fé, nego. Sei lá, eu não sei. Porque isso aqui é alarmante. É alarmante. Eu botei uma piada no final aí, Lucinho. O tema da nossa reforma, ela sempre termina com não soltem o martelo, a reforma continua. A ideia é que isso daqui seja o início. Todas as conferências são o início, gente. Nunca é o fim da história. Agora eu entendi. Agora eu já sei de tudo. Não, é o início. A reforma continua. Continua nas nossas casas, continua na nossa família, continua no nosso coração, continua no amanhã. Amanhã é domingo. Você tem a certeza que talvez você vai vir no culto. A certeza de que talvez você vai vir no culto. Lê sua Bíblia, cara. Espera chegar aqui não, talvez você nem chegue. Você não sabe. Talvez chegue aqui, acontece algum imprevisto, você tem que sair. Lê sua Bíblia, não fique esperando os outros ler para você, não. Está com dúvida de alguma coisa? Manda mensagem. Procura, não deixa para depois, não. Não é só uma vaga de emprego, não. É só salvação, é a vida eterna. Não é um negócio assim que amanhã a gente faz, vamos ver. No que dá. A gente não sabe. Vamos ficar de pé, irmãos? Se eu me alonguei, eu peço desculpas. Se eu não fui tão claro, eu peço desculpas também. E eu espero que esse estudo incentive vocês a buscar mais de Deus. E se você não entendeu nada, que fique para você a ideia de ler a sua Bíblia amanhã. Por favor. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui para engrandecer o seu nome, Deus. Muito obrigado pela oportunidade de falar sobre a sua palavra, Deus. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, para que nós tivéssemos livre acesso à sua palavra, Jesus. Eu te peço em nome de Jesus, Pai, que transforme os nossos corações de pedra em corações de carne, que nós possamos entender a sua palavra, entender o seu chamado hoje para uma busca mais íntima do Evangelho, Pai, e que nós possamos mudar totalmente a nossa direção para estarmos alinhados com o Senhor. Eu te agradeço, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pela salvação, Deus, por ter entregado o seu Filho naquela cruz, Pai, e que nós possamos, através do Espírito Santo, valorizar toda essa entrega do Senhor, que não seja em vão na nossa vida, Pai, porque nunca é em vão. Eu te agradeço em nome de Jesus, amém. Irmãos, agora vai ter um momento de lanche, fiquem à vontade, e logo a mais a gente volta com a segunda palestra, amém?